Senhor? Glória a Deus. Vou aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos estar lendo em Neemias. Bendito seja Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro Neemias, capítulo 1, trabalhei do 1 até o 6. Amém? Vou estar lendo para cá adiantando. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no meio de Quileu, no ano de Gesto, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram nos cativeiros, e acerca de Jerusalém, e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conselho e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Agora vamos estar lendo capítulo 4 e versículo 6. Que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou. Aleluia. Até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Os irmãos podem estar se sentando. Se os irmãos prestarem atenção na leitura, os irmãos já viram que Deus já falou desde o começo. E querer estar aqui, irmão, não queria não. Quando a irmã me mandou mensagem, eu falei amém, irmã. Mas o coração dizia: Jesus, coloca outro. Porque, irmão, não é fácil a gente estar aqui, porque é muita responsabilidade. Mas seria eu muito ingrata a não vir falar do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. Grandes coisas Ele fez e grandes coisas Ele continua fazendo. Eu falei: Senhor, se eu não for, sou muito grata. De momento que você não sabe pregar, você prega não, mas você falar que o Senhor é bom. E o Senhor é misericordioso. E eu aqui mesmo domingo estava testemunhando ao Senhor. E hoje quero dizer: não vou. E precisamos, irmãos, estar assim. Porque se o Senhor pede, a gente tem que dar. Irmão? Tem que dar dizendo sim. Porque, irmão, a gente somos muito ingratos. E nesse momento a gente tem que estar sendo eu sou grata mesmo. Até hoje, estimando, Senhor, se for da tua vontade, coloque outro. Mas se Ele não colocou, é porque eu estou aqui, irmão. Porque eu já fugi muito. Já chamaram muito e eu dizia: não, pode colocar outro. Só que a gente tem um momento que o Senhor diz: não, vai ser você. Porque o Senhor me tirou da morte, o Senhor me livrou. E eu não poderia deixar de falar dele. Porque se eu for contar, irmão, só os meus testemunhos, já é uma pregação. Não precisa, muitas das vezes a gente tem que ir a fundo mesmo para falar do Senhor. Mas muitas das vezes a gente tem tanto medo do que iremos falar, mas quem fala é o Espírito Santo através da nossa boca. E que os irmãos estejam atentos. E eu falei: Senhor, o que é que eu vou falar?
Quando nós estamos se colocando na situação dos nossos irmãos, Neemias aqui no momento ele se colocou, e ali o Senhor está atento para ouvir a voz de Neemias. É verdade. Ali quando meu irmão Neemias falou que era os muros de Jerusalém, fogo queimadas fogo, eu creio que ele se angustiou muito, ao ponto de jejuar e orar, ao ponto que o rei, porque Neemias era copeiro do rei, ao ponto do rei ver no rosto de Neemias a tristeza. E ali ele envergonhado, eu creio que ele ficou com vergonha de falar para o rei. E ali o rei pergunta por que ele teve tristeza no rosto de Neemias. Aí muitas das vezes, irmão, a gente vê o nosso irmão triste e não quer saber o porquê. Porque se você for perguntar, você vai ter que ajudar. Precisamos, irmão, estar atento ao semblante, porque quando você está triste, seu coração está triste, o seu rosto mostra rapidamente. Glória a Deus. E Neemias se prostrou ao Senhor e foi pedir ao rei para que fosse ajudar a construir o muro de Jerusalém. E muitas das vezes nós chamamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitos não querem. Precisamos, irmão, agir hoje em dia como Neemias. Está pronto. Neemias não era um profeta, mas ele ouviu a voz do Senhor. Muitas das vezes a gente diz, não, vamos deixar para o pastor, né? Vamos deixar para o meu ciclo de oração, vamos deixar para a liderança do jovem. Não, irmão, a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Se ele não está aí, não importa o que você faça na igreja. Aleluia, Jesus. E ali no momento Neemias falou, Jesus, como eu estou falha. Porque muitas das vezes você pega a oportunidade e você diz, eu não, irmão, foi outro. Esse dia a irmã falou, irmã, você vai fazer isso. Eu falei, eu misericórdia, mas ela está fazendo um. E ali eu lembro, irmão, na hora veio na mente. Mas glória a Deus, porque eu não falei não para ela, mas primeiro eu murmurei. Falei, mas eu já estou falando da água. Aí eu falei para ela assim, eu aceitei me dar água, eu não vi outra coisa. Porque a gente sempre assim, vaquinha na cabeça, né? Falei, eu vou lavar um da água, porque aí eu não vou fazer outra coisa. Mas eu estava enganada. E glória a Deus por isso, meus irmãos. A gente está aqui, a gente treina, a gente esquece o que vai falar, a gente erra as palavras, mas meus irmãos não vêm estar atentos à minha voz, não. As palavras que saem erradas, mas vêm estar atentos àquilo que o Senhor vai falar. E ali, irmão, Neemias, eu fiz uma colinha aqui, mas não dá para abrir, não, porque as coisas estão muito diferentes. E ali, irmão, Neemias foi pedir autorização ao rei para que fosse para Jerusalém, para edificar os muros, porque ele ficou tão triste que ele quis resolver a situação. Mas primeiro, irmão, de tudo, ele foi orar ao Senhor. Primeiro que Neemias respondeu ao rei, ele foi pedir a Deus, ele foi apresentar a causa a Deus. E hoje em dia, eu e vocês estamos assim. É que nem quando a irmã acabou de falar, a gente precisa ir para casa, meditando no que foi falado no culto. Meditando, irmão, no que aconteceu nas palavras que foi dita. E ali, irmão, depois que Neemias foi orar, ele pediu ao rei carta, ele pediu ao rei ajuda. E como o Neemias era tão de confiança do rei,
Verdade. E muitos dos muros estão derrubados e nós não estamos fazendo nada para reconstruir. Neemias pediu ajuda do povo, mas ficou em silêncio do inimigo. Porque tinha um inimigo também observando. Os muros, se a gente for levar aqui falando da reconstrução dos muros, para a nossa vida espiritual, é a reconstrução da nossa fé. Porque sem ela, irmã, a gente não consegue nada. Então, que viemos a partir de hoje é reconstruir a nossa fé. Que viemos aumentar a nossa fé no Senhor. Aleluia. Ela que nos dá vida. Ela que nos dá ânimo para continuar. Eu estava ali sentado e o Senhor me fez lembrar que aqui, quando a gente sai de casa para vir no culto, é a nossa festa. Porque hoje é sábado. Muitos estão se arrumando para ir para a festa do mundo. E nós arrumamos para vir para a festa também. Só que a nossa festa não é diferente. Quando eu estava lá no mundo, quando era dia de festa, era desde de manhã até a noite se programando para essa festa. E muitas das vezes, no dia de culto, a gente só deixa para se programar na hora. E entramos aqui como se nada acontecesse. A gente tem que festejar, irmão, no momento que a gente entra ali. Temos que festejar o Senhor e festejar glorificando o nome dEle. Temos que fazer festa na casa do Senhor. Porque quando a gente, principalmente quem já foi lá no mundo, eu creio que chegava no lugar já em 220. Porque não via a hora de chegar. Eu era assim. Não via a hora de chegar na balada. E o Senhor nos trouxe para a casa dele para também ser assim. Não vê a hora de chegar ao culto. Aleluia. Não vê a hora de glorificar o nome dele e Glória a adorar. Deus. Aleluia. Glória E a Deus. ali, irmão, Neemias, na nossa vida precisamos ter o foco em Deus. Porque quando Neemias saiu da casa do rei, ele estava determinado a levantar os muros. Glória a Jesus. Ele estava focado em levantar os muros, em cumprir a cidade de Deus. E nós, irmão, precisamos nesses últimos momentos estarmos focados na casa do Senhor, focados em oração, focados em jejum. Porque, irmãos, a gente estiver focado nas coisas do Senhor, inimigo nenhum tira nós da presença do Senhor. Verdade. O que está faltando, irmão, em nosso meio é focarmos. Glória a Jesus. É dizer, não, eu vou fazer assim e ninguém vai me tirar. E ninguém vai me atrapalhar e ninguém vai fazer por onde eu venho me desviar. Precisamos, irmão, nos focar no Senhor, nos focar no céu. Eu sempre ensino os meus filhos em casa isso. Tudo que você for fazer, foque-se naquilo. Porque se você está focado naquilo, nada te ata sua concentração. E ninguém pode estar focado. Porque os inimigos chamaram para ele descer. E ele falou, não vou, porque estou em uma grande obra. Glória a Jesus. Pense como somos nós estamos numa grande obra, que é chegar até o céu. Essa aí é uma grande obra, que o inimigo quer tomar todos os dias. Que o inimigo quer fazer que a gente pare todos os dias. É verdade. Por isso que precisamos, irmãos, estar focados. Porque se a Neemias, ele fosse ouvir a voz do inimigo e descesse, a obra do Senhor ia parar. Aleluia. Verdade. Só que ele estava tão focado que ele não ouviu. Estou em uma grande obra. E nós precisamos estar nessa grande obra do Senhor. Porque, irmão, a obra é grande. A obra é dificultosa. Quem trabalha de pedreiro sabe como é difícil. E nós estamos nessa obra, porque a nossa obra é difícil mesmo. Mas precisamos lutar todos os dias, para que venhamos todos os dias colocar um muro, colocar um tijolo de vez, e assim alcançarmos o céu. Porque se estamos aqui nesta noite, é porque cremos que um dia nós iremos para o céu. Cremos que um dia o Senhor irá nos buscar. E a obra do Senhor é assim, é doída, é gemida, é pedir ajuda, que não falou, é natureza. E o Senhor está atento, irmão, para ajudar a qualquer momento que você clamar. Basta a gente estar atento. E Neemias, aleluia, ele foi tão obediente à voz do Senhor, que ele não quis duvidar. É o que eu falo para os meus filhos.
vezes. Neemias ligou quando o Senhor falou para reconstruir, porque quando o irmão falou, eu creio que o Senhor tem falado com ele, vai, reconstruir os muros de Jerusalém. Porque você pensa, irmão, a cidade que seu pai morou, onde você creio que viveu a infância, e ali você vê a destruição, vê os muros destruídos, os outros em cativeiro. Eu creio que é triste, é doído. Verdade. E a gente precisamos estar vendo. A gente precisamos estar atento com as histórias, porque muitas das vezes tem pessoas que contam a história que está passando. E muitas vezes a gente está tão focado nas coisas nossas mesmo, nas nossas materiais, que não conseguimos ver. Hoje em dia, irmão, sabe por que as igrejas estão vazias? Porque o povo está focado nas coisas terrenas. Verdade, Deus. É trabalho, é isso, é aquilo outro. E as coisas de Deus, como eu estava conversando com a irmã, as coisas de Deus estão ficando por último. Se der eu faço, se der eu vou, se der eu louvo. Eu não quero oportunidade não. Toda vez que eu falo que eu não quero oportunidade, é o que eu tenho. Muitas das vezes seria prevenida, né? Mas igual o volume da harpa. Quando você vê o volume da harpa, porque eu falei em casa, eu não quero oportunidade deles. E chega aqui o Senhor dá. Só que você pegar o microfone e falar que Jesus é bom, você já tem a sua oportunidade. E ali, irmão, a história de Neemias, somente os jovens, se eles for ler e eles focarem nele, entrar na história de Neemias, é lindo, é maravilhoso. Se você for quando a gente não tem que ler por ler, você tem que se sentir naquele lugar, naquele momento, porque aí você vai sentir o que Neemias sentiu, a dor de saber que seus irmãos foram presos. A gente passa por essas esquinas, quantos estão presos? Verdade. Quantos estão no cativeiro? Verdade, Deus. E muitas vezes a gente passa e olha, como agora a gente vinha, nós ia passando na rua e tinha um bebê para lá e para cá. E aí eu falei, passa rápido. Mas é assim, irmão, porque a gente tem que ir lá e começar a falar de Jesus, mas muitas vezes a gente são muito falhos. E aquele alguém está preso, está cativo do alcoolismo. Preso não é só você estar numa cadeia corrigindo, não. Se você não consegue fazer outra coisa, quantos estão presos nas drogas, nos tráficos, na prostituição? Esses estão presos no cativeiro. Muitos estão presos também na casa do Senhor. Não conseguem abrir a boca para adorar, para louvar. A boca está presa. Verdade. E precisamos orar ao Senhor e pedir para que liberte-nos. Verdade. Pedir os cadeados dos nossos lábios. Meu Deus. Aleluia. Porque, irmão, eu vim conversando com a irmã, eu falei de mim. Eu não me conformo sair da casa do Senhor sem chorar, não. Eu não me conformo sair da casa do Senhor do mesmo jeito que eu entrei, não. Porque muitas vezes você entra tribulada. Muitas das vezes você entra aflita, triste, mas temos que sair diferente, porque a gente deu para casa do Deus. Aleluia, glória a Jesus. E eu e você, irmão, não podemos nos conformar e sair daquela maneira, não. Por isso que nossos cultos muitas das vezes são frios, porque nos conformamos, entramos, tentamos e indo embora. Muitas das vezes o Senhor está falando assim, que nós não estamos nem ouvindo. Verdade. Eu não me conformo, irmão. Está louvando da harpa e eu estou calado, não. Porque a gente tem que adorar o Senhor se movimenta através da nossa adoração. Temos que estar atento àquilo que o Senhor tem falado. Meu irmão, é tão bom quando você vai cheio do Espírito Santo. Aleluia. E quando chega em casa, você se sente tão leve. Glória a Mas Jesus. é tão leve que até para dormir você vai glorificando. Você vai embora glorificando, você vai janta glorificando. É maravilhoso quando você sai daqui cheia de Deus. Glória a Jesus. No culto, irmão, que teve aqui na sexta-feira, eu fui embora, fui
Deus está agindo. Não há, irmão, presente melhor que alguém chegar e falar assim: ó, irmã, eu estou orando por você. Olha, irmão, não se preocupe não, que a gente vai orar e Deus vai agir. E a gente precisa falar também: irmão, eu estou orando por você. Porque o Senhor está atento. E precisamos, irmão, nos unir nesse último tempo. O povo se comoveu junto com Neemias, e foi a luta com Neemias levantar os muros. A cada um ele deu a sua função. Pense na igreja, cada um tem a sua função, mas tudo unidos. Aleluia, Jesus. Tudo unidos trabalhando para o Senhor. Sim. E o Senhor dando vitória, porque o povo se reuniu com Neemias e o Senhor deu vitória. O Senhor colocou Neemias como líder para levantar o muro, mas o povo não quis saber quem Neemias era. O povo quis o ajudar a levantar. E nós temos que fazer assim: não importa quem esteja aqui na frente, não importa quem vem trazer a palavra, não importa quem está louvando, não importa, irmão. Nós viemos aqui fazer o quê? É adorar. Se dedicamos a este lugar, dizendo ao Senhor que veio adorar, que veio cultuar, pouco importa quem esteja aqui. Adora o Senhor, porque é Ele que está esperando a sua adoração. É Ele que está atento a nosso louvor, a nossa adoração. Precisamos louvar e adorar como se fosse o nosso último culto. Glória a Jesus. Porque nós sabemos, irmão, o que vai acontecer depois que a gente sair daquela porta ali, não. E Neemias, irmão, depois do muro construído, ele não quis a glória para ele, não. Creio que no final ele se alegrou com todo Jerusalém, com os muros construídos. A alegria, irmão, quando se reúne o povo de Deus para fazer a obra do Senhor. E quando o Senhor dá vitória, é alegria. Aleluia, E glória. todos os inimigos que estavam ali viram o que o Senhor fez através da vida de Neemias. Porque muitos não acreditavam mais que os muros de Jerusalém seriam reedificados. E depois do muro feito, creio que eles falaram: não, não é possível. Mas o Deus que a gente crê, irmão, o Deus que a gente serve, tudo para Ele é possível. Muitas das vezes vão olhar para nós e vai dizer: mas como? Mas somente o Senhor vai dizer para ele como. Então que viemos, irmão, meditar em Neemias, que os irmãos estudem mais, e que viemos, irmão, a partir de hoje nos unir, ser um corpo só. Vamos nos unir para ajudar o pastor, para ajudar a liderança, porque precisamos. Se o Senhor levantou o pastor, é porque Ele sabe que é Ele que é o seu líder, e nós temos que estar ali para ajudar, como o povo ajudou Neemias. Obrigado, Jesus. Porque, irmão, Deus é maravilhoso, não tem outro igual. Só de pensar que você está respirando hoje, que você teve a oportunidade de vir até aqui, foi porque Ele foi misericordioso. E porque Ele foi maravilhoso. Aleluia, glória a Jesus. E que os irmãos vão mentir, eu fiz uma foto, mas nem olhei. E os irmãos olham comigo, irmão, porque sou carente da oração dos irmãos. Olhe pela minha família, eu creio que o Senhor nos dará grande paz. Porque eu percebo que o Senhor me ajuda a não fugir. Porque a gente quer fugir, a gente quer dizer não, mas temos que pedir Ele, nos ajuda a não fugir. E saber qual é o nosso chamado na presença do Senhor. Eu queria que, como é, aqueles pregadores que pregam, que pulam, mas só que Deus usa cada um de uma maneira. Não pode ser, não tem como ser todos iguais. Um é para meditar. E hoje eu falei: Senhor, obrigado, porque geralmente as palavras do Senhor me dão muito dura. E hoje não foi tão assim, eu falei: Senhor, obrigado. Só que, irmão, quando o Senhor dá uma palavra para você, primeiro Ele quer lhe consertar. Porque Neemias não temeu ao Senhor. E muitas das vezes estamos temerosos, com medo do que vão achar, do que vão fazer. E o Senhor falou grandemente comigo diante dessa palavra. E eu falei assim: se é essa mesmo, então vamos falar. Que os irmãos
Quem pode dizer?